Fala galera, beleza? Está na hora então de mais um vídeo de ciência dos materiais e hoje, pessoal, o assunto será termopares, tá? Bom, pessoal, os termopares são muito utilizados na indústria como medidores de temperatura, tá? E os termopares, então, pessoal, como é que eles funcionam? Vamos lá. Ó, o primeiro cara, pessoal, que percebeu esse efeito, né? Inclusive, né, o nome desse efeito é o nome do cara que descobriu, né, pessoal? É o famoso efeito Seebeck, tá, pessoal? O Seebeck, né, foi um físico alemão, né, que em 1821, pessoal, ele percebeu o seguinte, veja só. Ele pegou, pessoal, veja, um material B aqui assim, ó, soldou aqui no material A, tá vendo, ó? E fez um anel aqui, pessoal, tá vendo, ó? A parte superior do anel era de um material B, a parte inferior do anel aqui de um material A, tá vendo, ó? Aqui você tinha, então, a junção 1 e aqui você tinha a junção 2, tá vendo? Ó? São duas junções, né? Onde os materiais A e B estão soldados, tá vendo, ó? Muito bem, então o Seebeck fez esse arranjo aqui, pessoal, e ele percebeu um fato muito curioso, galera. O que ele percebeu? Ele viu que quando a temperatura da junção 1 era diferente da temperatura da junção 2, olha que interessante, galera. Aparecia aqui, ó, circulava aqui nesse anel uma corrente elétrica, pessoal, tá? E isso só acontecia quando as temperaturas eram diferentes, tá? Veja, se as temperaturas fossem iguais, né? Ou então, se fossem os mesmos materiais, se aqui fosse o material A e aqui também fosse o material A, mesmo que você aquecesse, né, as junções, né, pessoal, não tinha corrente nenhuma, tá? Então tinha que haver diferença de temperatura e diferença de materiais para que houvesse corrente, tá? Bom, e é claro, né, pessoal, se tem corrente, tem tensão, né? E aí o que o Seebeck fez, então? Ele abriu aqui, tá vendo? Ele cortou um pedaço aqui do material A, tá vendo, pessoal? Ele abriu esse anel, e aí, ao invés de ele medir a corrente que circula no anel, ele acabou, então, medindo a tensão, tá, pessoal? A DDP, que aparece aqui, ó, né? Nessa saída aqui desse circuitinho aqui, tá vendo? Ó, tá? Então, de novo aqui, pessoal, nós temos de novo material A e material B e material A. Aqui nós temos uma junção 1, uma junção 2. De novo, tá, pessoal? Se as temperaturas fossem diferentes, né? Aparecia uma DDP. Para temperaturas iguais ou materiais iguais, né? A DDP era 0. Bom, o que é mais que o Seebeck, pessoal, percebeu? Veja só, galera. O Seebeck percebeu, gente, que a DDP que aparecia aqui, galera, ó, ela era proporcional. Tá, pessoal? Veja, cuidado. Não a temperatura da junção 1 ou a temperatura da junção 2. E sim, era proporcional à diferença de temperaturas. Ou seja, a DDP que aparecia aqui, ó, era proporcional à temperatura, né, da junção 1 menos a temperatura da junção 2, tá, pessoal? Vamos usar os termos TH e TL, tá? TH seria a temperatura high, temperatura quente, né? E o TL, pessoal, seria a temperatura fria, né? Seria o T-low, tá? Ou seja, pessoal, veja que interessante, galera. Então vamos supor assim, ó, se a temperatura da junção 1 fosse 0 graus e a temperatura da junção 2 também era 0 graus, não tinha DDP nenhuma, tá? Se a temperatura da junção 1, por exemplo, fosse 100 graus e a temperatura da junção 2 era 0, aparecia uma DDP, tá? Agora, se você colocasse as duas junções, pessoal, a 100 graus, a DDP voltava a ser 0. E se você colocasse uma junção a 100 graus e a outra a menos 100 graus, pessoal, né? Com uma diferença de 200 graus, a DDP era o dobro do que você tinha antes. Entendeu, pessoal? Então a DDP ela é proporcional à diferença de temperaturas das duas junções, tá? E para você transformar, né, pessoal, uma proporcionalidade numa igualdade, né? Basta que você então ache qual é a constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade, pessoal, é chamada então de coeficiente Seebeck do material A em relação ao material B, tá? Então a DDP que vai aparecer aqui na saída, pessoal, desse arranjo aqui, ó, né? Vai ser então o coeficiente Seebeck dos materiais A e B multiplicado pela temperatura high menos a temperatura low. Tá ok, pessoal? Então essa aqui é a equação fundamental de um termopar, tá? Bom, e é claro, né, pessoal, se a temperatura low, né, ela for fixa e conhecida, tá? E se você conhecer, né, o epsilon AB, né, do par de materiais, galera, o que vai acontecer, pessoal? Então, se você conhece o TL, né, e conhece o epsilon, sabendo qual é a DDP, você automaticamente, a pessoa vai saber qual é a temperatura. Basta você fazer uma continha, tá vendo aqui, ó, simples, né? E você vai saber, então, você vai descobrir qual é a temperatura. Ou seja, galera, esse arranjo aqui que o Seebeck montou, pessoal, né, acabou, então, né, se mostrando muito útil para medir temperatura, ou seja, isso aqui na verdade então é um termômetro, né? É um aparelhinho onde você mede uma DDP e sabe certinho qual é a temperatura, né, equivalente àquela DDP, tá?
Pessoal, veja, ó, é muito desejável, tá, que o coeficiente Seebeck, né, dos materiais, pessoal, veja, tem as seguintes características, veja, né, como o coeficiente Seebeck, pessoal, ele é muito baixo, né, geralmente o coeficiente Seebeck dos materiais, aí mais usados em termopares industriais, né, é da ordem aí de algumas dezenas de microvolts por grau Celsius, tá, pessoal, é um valor bem pequenininho, tá. Então, quanto mais alto for o epsilon, pessoal, melhor, né, claro, né, você vai ter uma tensão maior aqui, né, e para você medir uma tensão maior, né, pessoal, né, é muito mais fácil do que medir uma tensão menor, né, onde os efeitos do ruído aqui vão ser mais, né, mais importantes aí, né, vão aparecer mais, tá? Então é interessante que o epsilon seja alto. É interessante, claro, né, pessoal, que o epsilon seja constante, né? Ou seja, né, o epsilon não varie, né? De forma que você possa sempre fazer uma continha aqui, ó, né? De proporcionalidade para descobrir qual é a temperatura, né? De forma que você não tenha que fazer correções, né, muito grandes, tá, pessoal? E, obviamente, né, galera, uma outra coisa também que é desejável de qualquer instrumento desse aqui, pessoal, é que a temperatura que você queira medir seja menor do que a temperatura de fusão dos materiais, claro, né? Senão o material vai derreter e não vai conseguir medir aquela temperatura que você quer. Bom, então, pessoal, o que acontece, né, galera? A junção dos materiais, tá, pessoal, né? Ou seja, né? Onde o material A se encontra com o material B é soldado, a essa junçãozinha aqui a gente dá o nome de termopar. Bom, pessoal, por fora um termopar ele é assim, tá vendo? Ele tem um cabinho aqui assim, tá vendo, né? Um cabo, né? Aqui tem os dois fios de ligação, tá vendo? Aqui na ponta tem o material A soldado no material B, tá? Esse aqui é um termopar típico, tá vendo? Ó? Os termopares, tá, pessoal, tem vários tipos, né? Tem o termopar tipo K, o termopar tipo J, o termopar tipo E, tá vendo? Cada tipo de termopar, né, pessoal, né, é feito, né, de uma dupla de materiais diferentes, né, possui um epsilon, né, pessoal, né, uma constante, né, um coeficiente Seebeck diferente, né, e, né, galera, ele é feito também, né, pessoal, ele é calibrado, né, e funciona bem, né, para uma certa faixa de temperaturas, tá, pessoal? Por exemplo, né, galera, o termopar tipo K, que é um dos que mais aparecem na indústria, tá, pessoal? Ele tem um epsilon, né, de 41 microvolts por grau Celsius, tá, galera? Ou seja, né, você vê que o epsilon é bem pequenininho, tá? Uma diferença, por exemplo, de 10 graus Celsius, né, entre o T-high e o T-low, vai dar pra gente aí, ó, 410 microvolts só, tá, pessoal, né? 100 graus Celsius de diferença, pessoal, vai dar, né, ó, vai dar apenas, né, 4,1 milivolts, tá, pessoal? É pouquinha coisa, tá? Então a tensão é bem baixinha, tá? A gente vai ter que usar alguns circuitos aí para amplificar isso, né, para poder medir a temperatura, né, de uma forma mais simples, tá? O termopar tipo K, pessoal, ele é bom para você medir temperaturas de menos 200 até 1.350 graus, né, pessoal, né? Essa aqui é a faixa de temperaturas, né, que ele mede bem. E o termopar tipo K, pessoal, ele é composto de cromel e alumel, tá, pessoal, que são duas ligas, né? Que o pessoal percebeu, então, que essas duas ligas, né, quando soldadas, né, elas funcionavam de uma forma bem linear, bem bonitinha, né? E conseguia medir temperaturas nessa faixa aqui com bastante precisão, tá? Bom, pessoal, para a gente encerrar, então, esse nosso primeiro vídeo de termopares, tá? Vamos agora aprender, pessoal, o seguinte, ó, quais são as regras para você trabalhar com circuitos com termopares, tá? Então, veja só, pessoal, lembra? Da mesma forma que quando você tem um circuitinho, tá vendo aqui, ó, composto, por exemplo, por resistores, né? Geradores e receptores, lembra? Se você quiser calcular DDP aqui entre esses pontos, você lembra? Você vai ter sempre que sair de um ponto, lembra? Caminhar até outro ponto, somando as tensões, né? E para você somar essas tensões, existem algumas regrinhas e sinais que você tem que usar. Ou seja, a grosso modo, pessoal, isso aqui seria, então, a aplicação das leis de Kirchhoff, tá? Então, da mesma forma, pessoal, que para você medir a tensão, né, entre dois pontos, você usa as leis de Kirchhoff, você vai somando as tensões, né, usando regras e sinais. Pessoal, para você também saber qual é a tensão que aparece, vamos supor, né, num conjunto de termopares, né, você também vai ter que usar também certas regrinhas, tá? E nesse vídeo aqui nós vamos ver aqui as 4 regrinhas fundamentais para você, então, né, trabalhar com circuitos de termopares, tá? Vamos lá. A primeira regrinha é a seguinte, pessoal, ó. Toda vez que você encontrar um termopar, né, se aqui é o material A, aqui é o material B, e o termopar, a junção, está a uma temperatura T, digamos que esse P aqui, pessoal, veja, é o percurso, tá? É como você está percorrendo o circuito, tá? Então, se eu estiver percorrendo o circuito, vamos supor, daqui para cá, né? A tensão que vai aparecer aqui vai ser simplesmente epsilon AB. Por que epsilon AB? Ó, eu estou indo de A para B, tá, pessoal? Estou percorrendo o circuito de A para B. Então, eu vou escrever epsilon AB vezes a temperatura da junção, tá, pessoal? Se eu estiver percorrendo ao contrário, né? Eu vou escrever epsilon BA vezes a temperatura T, tá? Então, essa aqui é a primeira regrinha, então, tá, pessoal? Encontrou uma junção, encontrou um termopar, a DDP, então, vai ser o epsilon do material 1 para o material 2, no sentido do percurso, vezes a temperatura T. Muito bem. Pessoal, a segunda regrinha dos termopares, tá, pessoal, né, é meio que uma
uma aplicação dessa primeira regra. Veja só. Imagine que a gente tem aqui um termopar com o mesmo material, A e A, a uma temperatura T. Se você quiser saber qual é a tensão que aparece aqui nesse termopar, vamos aplicar a primeira regrinha, pessoal. Vai ser εAA, porque é o mesmo material, né, pessoal, vezes a temperatura T. Só que a gente já sabe, né, pessoal, que se for o mesmo material, lembra, a DDP aqui vai ser 0. Lembra, tem que ser materiais diferentes, né, para você ter uma DDP. Então, pessoal, como esse cara aqui é igual a 0, se você cortar agora aqui a temperatura, né, nós chegamos, então, à segunda regrinha, que é bem simples de perceber, né, pessoal? O coeficiente Seebeck de um material em relação a ele mesmo é 0, tá? É a segunda regrinha importante, tá? Pessoal, a terceira regrinha importante também é bem fácil de ver, veja só. Aqui eu tenho um termopar também de materiais A e B, 2 pontos aqui, x e y, tá? Vamos calcular, pessoal, qual é a DDP UXY. Bom, a DDP UXY vai ser εAB vezes T, certo? Você está indo de A para B. Agora, vamos calcular, pessoal, qual é a DDP UYX. A DDP UYX, como eu estou indo de B para A, vai ser εBA vezes T. Só que todo mundo sabe, né, pessoal, que o XY é igual a menos o YX, né? Se a tensão, assim, dá 10 volts, se eu inverter os polos, né, pessoal, do medidor, vai dar menos 10, né? Ou seja, então, o εAB vezes T é igual a menos o εBA vezes o T. Aí você corta o T, e aí, né, pessoal, claro, né? O coeficiente Seebeck do material A em relação ao material B é igual a menos o coeficiente Seebeck do material B em relação ao material A, tá? E a última relação matemática importante, pessoal, para termopares, que a gente vai usar muito também nas deduções na nossa próxima aula, pessoal, é a seguinte, olha. Imagine que aqui eu tenha, pessoal, 2 termopares em série, tá? Aqui é o material A e C, e aqui é o material C e B, tá? A DDP que vai aparecer aqui, pessoal, vai ser εAC vezes T, mais εCB vezes T, certo? Agora, pessoal, imagine que você vai pegar esse material C aqui, ó, e vai arrancar ele fora, tá vendo, ó? Você vai pegar o material C que vai jogar fora, vai juntar esses 2 pontos aqui, ó, ficando só o material AB. Obviamente que a DDP agora vai ser εAB vezes T, né? Só que o que o pessoal notou, pessoal? O pessoal notou em laboratório que esses 2 circuitos aqui, ó, por incrível que pareça, eles vão te dar a mesma tensão, tá? Ou seja, essa DDP aqui vai ser exatamente igual a essa, né? E aí, se você igualar essas 2 DDPs aqui e cortar a temperatura, você chega então na nossa quarta regrinha, pessoal, para termopares, que é o ε de um material A em relação ao C mais o ε de um material C em relação ao B é igual a ε de um material A em relação ao B. Tá, pessoal? É mais ou menos assim, vamos supor, ó. O ε do ferro em relação à platina mais o ε da platina em relação ao cobre é igual a ε do ferro em relação ao cobre. Tá, pessoal? Então, né, você sabendo os épsilons de pares de materiais, você pode combiná-los para achar o épsilon de outros pares de materiais, tá? Então tá aí, pessoal. Essa então é a nossa primeira aula de termopares, tá? Na nossa segunda aula, então, a gente vai ver então alguns circuitos práticos, né, para você trabalhar com os termopares, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.